Antes da gente começar a nossa conversa propriamente dita, eu queria revisar algumas coisas que foram tratadas no nosso culto a partir do norte, explicar para vocês a proposta desse nosso encontro e a proposta da nossa juventude. No nosso culto, que aconteceu há 15 dias atrás, a partir do norte, nós estabelecemos as bases da nossa juventude. Nós estabelecemos a nossa visão e a nossa missão. E a nossa visão é ser uma juventude de discípulos de Cristo que glorifica a Deus através de suas obras. Para isso, nós temos a nossa visão, a nossa missão, que nos auxilia. E a nossa missão é ser uma juventude que alcança outros jovens, ensinando a graça de Jesus a partir do acolhimento, da integração no corpo de Cristo e do discipulado. Como vocês podem perceber, há uma ideia ou há uma palavra que se repete tanto na visão quanto na missão, que é a ideia do discipulado. Então, acima e antes de tudo, nós queremos ser uma juventude de discípulos de Cristo. E nós queremos criar no meio da nossa juventude uma cultura de discipulado. Para isso, nós chegamos à conclusão de que o discipulado ele tem pelo menos duas dimensões. A dimensão do ensino, que muitas vezes é a palavra pregada no púlpito, é um estudo, e a dimensão da vida na vida. E nós queremos trabalhar essas duas dimensões. Sem mais delongas, vamos à apresentação das nossas convidadas. Aqui à minha direita temos a Milena Fulli, aqui à minha esquerda temos a Amy Assis. E eu queria, já passando a palavra para elas, vou pedir para a Milena se apresentar primeiro, queria que você contasse um pouco, e depois de você, a Amy, contasse um pouco da sua experiência de conversão. Queria que você se apresentasse, quem é a Milena, para a gente saber quem é a Milena, e qual foi a sua experiência de conversão, se foi um momento ou se não foi, como você percebeu e como você sentiu isso. Boa tarde, barra noite, gente. Meu nome é Milena, como eu fui apresentada aqui. Eu sou membro aqui da Central, desde que eu tinha 9 eu frequento, mais 12 eu me batizei. Mas é engraçado quando o Tiago falou, né, se foi um momento, se foi um processo. Eu acho que a minha conversão é muito recente se comparada à minha história na igreja. E eu percebo que isso acontece não só comigo, mas com muitas outras pessoas que cresceram no meio evangélico. Parece que a gente já nasce convertido. Parece que é algo que passa assim de geração em geração. Então, é tipo Abraão, Isaac e Jacó, e é tipo assim, a conversão passa assim, mas não é. E eu acho que é uma experiência muito pessoal. E eu acho que a minha experiência de conversão foi um momento, eu não sei dizer ao certo quando foi esse momento, mas deve ter uns 2 anos, assim, 2 anos e meio, por aí. E eu sempre fui da igreja. E eu acho que por sempre ser da igreja, eu nunca procurei me converter, porque eu sempre estava aqui. Então, para mim, eu já era convertida. E eu acho que esse foi o grande problema. Porque, na minha visão, a conversão é uma mudança de vida. E aqui eu queria trazer o texto de 2 Coríntios 5:17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram. Eis que surgiram coisas novas. Então, como é que muitas vezes eu me dizia convertida e agia, pensava da mesma maneira como se eu não conhecesse a Cristo? Eu afirmava Ele com os meus lábios e com as minhas atitudes eu negava a cada momento. E essa foi, assim, basicamente a minha experiência de conversão. Foi um momento recente na minha história de vida. E foi um momento que eu experimentei querer conhecer a Cristo, né? Conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. E eu tenho certeza que foi a melhor escolha da minha vida. Minha vida nunca mais foi a mesma. Dizem que filho de peixe, peixinho é. Filho de crente não é crentinho. A gente pode nascer e crescer na igreja, mas em algum momento a gente tem que ter esse encontro com Jesus. Não tem jeito. Boa noite, gente. Eu sou a Amy. Concordo muito com o que a Milena disse e minha caminhada de fé é mais ou menos parecida com a dela. Só sou um pouquinho mais velha, então eu nasci e cresci aqui nessa igreja. Já passei por outras igrejas, já não estive em igreja nenhuma e não agora, mas recentemente estou congregando com muito mais afinco do que antes.
Minha experiência de conversão também é parecida com a da Milena. Não é recente, mas é algo marcante. Eu acho que quando você tem um encontro com Jesus de verdade, genuíno, algo literalmente muda em você. Você não consegue mais ser o mesmo e, aos poucos, se não completamente de uma vez, tudo o que você era, você acaba mudando e se tornando uma pessoa nova. Justamente porque você se torna uma nova criatura. Eu também me batizei muito cedo, com 12 anos, e passei por muitas coisas até eu finalmente poder reconhecer, não, agora eu realmente creio em Jesus, Ele é o meu Senhor e Salvador. E acho que é por aí. Meus pais também são da igreja desde sempre. E, de fato, ter nascido e crescido dentro de uma igreja, não só dentro de uma igreja, mas dentro do cristianismo, dessa religião da qual a gente compartilha, é muito bom, porque a gente aprende muito e a gente é incentivado a conhecer a Bíblia desde cedo. A gente aprende muito. Mas, ao mesmo tempo, é perigoso justamente pelaquela falsa segurança de que eu já estou salvo, eu já sei, eu já vivo. E nessa segurança errônea de que a gente já está certo no reino dos céus, a gente acaba deixando passar experiências incríveis com Jesus e que a gente não pode perder. E eu acho que uma coisa que você falou, Amis, que você nasceu, isso é muito interessante, né? Porque traz pra gente a ideia de que toda a idade é uma idade importante, né? A gente muitas vezes fala, né, e foca só nas nossas celebrações aqui. Mas e a criança, quando ela está lá na salinha? Será que ali ela não pode conhecer Jesus? E o adolescente? E o jovem? E o adulto? E o idoso? Né? A conversão ela não é uma experiência idade dependente, né? Então, qualquer idade pode ser uma idade em que você encontre a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu acho muito legal quem tem essa experiência quando criança, né? Eu particularmente não tive. Mas eu acho muito interessante, porque mostra que você não precisa de uma senhora maturidade para você conhecer a Cristo, porque Cristo ele se mostra tão simples, e eu acho que a gente que dificulta muito mais o processo do que o próprio. O Evangelho ele é muito mais claro do que a gente imagina, e quando a gente começa a se dedicar com mais força, com mais vigor, com mais vontade, aí a gente percebe, né, que a maioria das barreiras do Evangelho somos nós que colocamos. Vocês falaram em nascimento, inclusive um dos nomes que a Bíblia vai dar, e que o próprio Jesus vai dar à conversão, é o novo nascimento. E nunca é tarde demais para converter-se. Isso pode acontecer em qualquer idade. Eu dou graças a Deus, porque a minha experiência de conversão se deu numa idade relativamente pequena da minha vida. Eu tinha 16 anos, e eu lembro do momento exato em que eu me converti. Eu lembro da noite, eu lembro que a Gabi estava lá, eu lembro que o Áquila estava lá. Foi num retiro que mudou a minha vida. Mas, conversando com muitas pessoas, eu percebo que nem todo mundo consegue lembrar a data exata em que se converteu ou o momento exato em que se converteu. E isso não necessariamente é ruim. Então, a gente tratou aqui a conversão como um encontro com Jesus. Um encontro tão marcante a ponto de mudar a vida do ser humano. Mas esse encontro ele pode se dar de forma gradativa? Ele deve ser um momento específico? Ou é errado a gente enxergar a conversão como algo gradativo? Tem gente que se converte mesmo aos poucos, ou tem gente que se converte num momento e só depois que percebe que se converteu. A conversão, ela é simplesmente um ato, ou ela pode ser gradativa mesmo, como eu disse? Pode ocorrer aos poucos, a ponto de nós não conseguirmos identificar o momento exato da nossa conversão. Pode começar, Ami. A minha experiência, e é o que eu vejo em algumas pessoas do meu círculo de amizade que são cristãs, é gradativa. Justamente por eu ter nascido e crescido na igreja, a gente vai tendo mini encontros com Jesus. Eu lembro de um retiro em que eu tive um encontro magnífico, Deus falou comigo maravilhosamente. Eu lembro do meu batismo, que foi um momento muito marcante também na minha vida. Lembro do discipulado que eu fiz na época que eu me batizei. Eu lembro de vários pequenos momentos em que eu tive a presença de Jesus na minha vida muito clara. Porque a gente acaba na correria da rotina e do dia a dia, a gente
esquece que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, que a gente está o tempo todo cercado da presença dele. Então, esses pequenos encontros que a gente tem em diversos momentos da nossa vida são marcantes. Por isso que eu digo que é gradativo, porque eu sei exatamente o momento em que todos esses encontros se culminaram para mim e falaram assim, olha, meu, você tá dando bobeira, eu já te encontrei várias vezes, eu já falei contigo várias vezes, eu já estive contigo várias vezes, você não tá comigo, como assim? E então, eu acredito muito que é gradativo. As suas atitudes, as suas mudanças de atitude pós esse encontro também podem ser gradativas. Mas eu acho que, na minha experiência, na experiência de algumas pessoas que eu convivo, também é um pouco gradativo. É como se você tivesse vários encontros, vários momentos no qual você se encontra com Deus, com Jesus, que você conversa, que você tem uma experiência, mas ou você é cabeça dura demais para ceder na primeira oportunidade, ou você vai acumulando tudo aquilo e chega num momento da sua vida em que você passa por algo e que você vê que você já tentou de tudo, que você já viveu de tudo, e aí você justamente faz aquilo ali, cara, eu tô perdendo o melhor. E aí você se volta para Deus. Eu lembrei da parábola do semeador, em que muitas vezes a palavra é lançada, a semente é lançada, e num primeiro momento ela encontra uma terra boa, mas depois ela se deixa levar pelos cuidados do mundo, já trazendo para a aplicação de Jesus. E isso pode acontecer muitas vezes também, da gente ter um certo tipo de experiência e num primeiro momento achar que aquilo foi a nossa conversão, quando na verdade não foi. Entende? Então, nós temos que vigiar para que a semente lançada em nossos corações encontre uma terra boa. Bem, eu entendo a conversão como um momento. Eu não entendo a conversão como algo gradativo. Eu acho que a partir do momento em que a gente se converte, a gente entra no processo de santificação. A santificação eu entendo sim ser um processo, mas a conversão eu acredito ser um momento em que você descobre uma verdade. E a partir da descoberta dessa verdade, essa verdade é tão impactante, ela é tão chocante, ela é tão nova, ela é tão diferente, que você não consegue viver da mesma forma. Então, você vai entrar num processo de santificação. E eu creio que pessoas não convertidas possam ter experiências com Deus. Eu creio que Deus possa se revelar e, ainda assim, a pessoa não ter esse encontro com Deus. Eu acho que as experiências com Deus não anulam a necessidade da conversão e nem não testificam uma conversão, né? Não é porque você teve uma experiência em algum momento com Deus, eu acredito que você seja convertido. Né? Da mesma forma como a semente é lançada. A semente ela é lançada em vários momentos, por uma palavra, por um olhar, por um abraço. E como é que está o terreno que vai abrigar essa semente? Eu acredito nisso. Lembrei também das palavras de Jesus, se eu não me engano, no final de Mateus 7, em que ele diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E aí muitas pessoas que talvez tenham tido uma experiência religiosa muito forte vão falar para Jesus assim, mas nós não expulsamos demônios em teu nome? E nós não profetizamos em teu nome? E aí Jesus vai falar, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, vai muito no sentido do que você falou também, de que pessoas podem ter experiências com Deus, podem inclusive expulsar demônios. A Bíblia diz que pessoas podem profetizar em nome de Deus e mesmo assim não serem conhecidas por Ele. Isso também é muito importante. E nós tratamos também e falamos que a conversão, ela é na verdade o ponto de partida do Evangelho, ou é o marco inicial da vida cristã. Então, nós queremos nos tornar discípulos. Para que a gente se torne discípulo, o primeiro passo é a conversão. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. A pergunta que fica é, então, o que vem depois da conversão? O que vem imediatamente após a conversão? Já que a conversão é o primeiro passo, é o ponto de partida, o que vem depois? Pode começar a Milena. A Amy começou a última. Eu entendo que quando você, como eu falei, entende a verdade de Cristo,
você não é mais a mesma pessoa. Você recebe algo tão diferente, tão novo, que a sua vida se transforma. Mas o processo, como eu falei, de santificação, para mim é o que vem logo depois. Porque você recebe uma nova visão, uma nova mentalidade. E a partir daquilo, como é que você vai agir? Eu acho que isso se traduz em boas obras, isso se traduz em fé. Nem toda pessoa que pratica boas obras, ela é convertida. Mas uma pessoa convertida, ela pratica boas obras. Da mesma forma, a fé. Eu acho que a ação do Espírito Santo em relação ao nosso arrependimento e não a nossa culpa, também não o nosso remorso, também há uma grande diferença. Eu acho isso muito interessante. Mas, resumindo, eu acredito que se traduza em boas obras, nos frutos do Espírito, que começam a brotar na gente, que talvez antes já não eram tão latentes. A fé, porque a gente entende em quem a gente conheceu um Deus maior do que todas as coisas. Então, por que não acreditar? Por que não depositar tudo sobre Ele? Então, eu acredito que sejam esses três, principalmente. E é por isso também que nós queremos ser discípulos que glorificam a Deus através de suas obras. Nós queremos que as nossas obras demonstrem aquele em quem cremos ou a quem servimos. Eu concordo com a Milena, mas imediatamente após a conversão, eu acho que o principal é você encontrar o apoio da igreja, que se traduzirá em um discipulado. Ter alguém para caminhar contigo e justamente você iniciar o seu processo de santificação. Muita gente acredita que assim que se converteu, pronto, eu vou me batizar, tá tudo certo. Não. Você tem que conhecer, você tem que andar junto. E é muito importante o discipulado nisso. Você ter alguém com mais caminhada de fé do que você, mais experiente, onde você está começando. Não para te ensinar literalmente, mas para caminhar contigo aos poucos e te mostrando como é, segundo o que a gente acredita, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, eu acho muito importante, imediatamente, se converteu, alguém tem que procurar você e tem que começar a caminhar junto contigo, para você começar o seu processo de santificação, para que você comece a entender a sua fé, para que você comece a conhecer mais profundamente quem é Deus e quem é Jesus e quem é o Espírito Santo e tudo pelo qual nos cerca relacionado a isso. Então, eu acredito muito também no discipulado. E que muita gente acredita, pronto, discipulei, acabou, não volto mais. No fim do ciclo do discipulado, em momentos depois, após, tem que haver aquele reencontro com aquela pessoa. E muita gente, é o que eu falei, né? Acredita, se converteu, se batiza logo. Não, é todo um processo até que chegue no seu momento de batismo, até que você se sinta pronto para viver isso completamente, porque é justamente isso que o Tiago falou, que está na Bíblia. Não adianta eu dizer só Senhor e não estar literalmente com Ele e Ele não me conhecer. Então, para Ele me conhecer, eu tenho que criar um relacionamento com Ele, que vem também muito da gente conhecer a Ele. Então, só tendo um relacionamento direto com Deus é que a gente consegue chegar no momento em que Deus não vai olhar pra gente e falar, sai de perto de mim. Acho isso. E é muito legal você ter citado esse ponto, porque se após a conversão vier o discipulado, não tem como você fazer uma igreja Cristo em casa. Você não pode ser simplesmente um frequentador de igreja, né, que senta aqui, recebe a palavra e vai embora. Se os irmãos, né, se a igreja é o corpo de Cristo, como é que eu quero ficar longe desse corpo, né? A importância da comunhão. Muitas vezes, até o nosso pastor fala, né, que eu não quero, eu venho aqui contando de uma história de uma outra pessoa. Eu venho aqui, sento, assisto meu culto, não me envolvo com problema de ninguém. Perdão, gente, foi o Tiago que falou, o crédito é dele. E, na verdade, não é isso. Como é que você ama o noivo e não ama a noiva? Agora foi o pastor Natan. Né? E eu acho que traz também esse relacionamento, esse querer estar perto. E nós, como igreja, também abraçar, né, essa pessoa. É querer realmente trazer essa questão da comunhão. Não existe Cristo em casa. Cristo é em casa, mas Cristo é na igreja, é no relacionamento com o outro. Tem uma imagem que eu gosto muito, que são 3 bonequinhos assim,
eles estão segurando uma madeira e tem um buraco no meio. E a cada momento um está, né, na direção desse buraco. Só que eles estão sendo segurados pela mesma madeira em cima, então nenhum deles cai. E diz assim, é por isso que oramos um pelo outro. É por isso que nós estamos aqui uns pelos outros, né? Porque quando você tiver dificuldade, quando você estiver no seu momento de fraqueza, eu estou aqui para te ajudar, para caminhar junto com você. E mais uma vez, né, por isso que a nossa visão e a nossa missão, ela traz isso de uma forma muito latente, né? O discipulado é algo muito importante. É assim que a gente aprende como é que é se relacionar com Cristo, né? A gente quer massificar uma palavra, discipulado. Então, o que vem após a conversão? O que vem após a conversão é o discipulado. Para quê? Para a sua santificação. Então, o processo que começa na vida do ser humano, imediatamente após a conversão, é a santificação. Mas para que haja santificação é necessário que haja discipulado. E aqui fica uma advertência, um alerta e um convite. Você que já se converteu, procure alguém para caminhar com você. Se você não caminha com ninguém, comece a pensar em uma pessoa para caminhar com você. Isso é extremamente importante e necessário. Em linhas gerais, discipulado é caminhar com alguém que te auxiliará para que seja formada em você a imagem de Cristo. Caminhar com alguém que te auxiliará para que seja formada em você a imagem de Cristo. Então procure caminhar com uma pessoa mais vivida na fé, por exemplo. Essa é uma visão muito importante acerca do discipulado, que quem está começando agora não pode caminhar com quem está começando agora, numa relação de discipulado. Então, assim, teve uma vez que eu fui numa igreja e assim, eu vi os caras, algumas pessoas dando testemunho, né? E falando assim, não, queria agradecer a fulano de tal, porque fulano de tal me ajuda na minha caminhada, né? Tá me discipulando, eu comecei agora e tudo mais. Vou colocar 2 nomes aqui hipotéticos, Pedro e João, aí para ficar mais fácil. Aí o Pedro falou, não, queria agradecer o João, porque o João me ajuda na minha caminhada, tá me discipulando, eu comecei agora. Aí o Pedro falou do João. Aí chegou o João, que também estava começando agora, falou assim, não, queria agradecer o Pedro, porque o Pedro está me discipulando, me ajudando na minha caminhada. Eu fiquei meio sem entender, eu falei, cara, como que o João e o Pedro estão ajudando outros se os dois estão começando agora? Então, assim, não tem problema nenhum estar começando agora. Isso não é errado, isso não é ruim. Começar é muito bom. A jornada de 1000 milhas começa com um pequeno passo. A questão é que você precisa de alguém que já caminhou um pouco mais que você. Não precisa ser, e isso também é muito importante, não precisa ser necessariamente o pastor. Já pensou se todo mundo quiser ser discipulado pelo pastor? Numa igreja de 100, 200, 300, 500 pessoas, o pastor não consegue, porque o discipulado tem essa dimensão 1 a 1 também. Então não tem como o pastor cuidar individualmente de 500 pessoas. Mas você pode olhar para o lado do seu banco e ver uma pessoa que caminhou mais que você. E perguntar a essa pessoa, você pode caminhar comigo? Você pode me ajudar nessas situações? Você pode dividir essas dores, essas alegrias comigo? E aí se inicia uma relação de discipulado. Então, o que vem após a conversão é o discipulado. E uma coisa interessante que você falou em relação ao pastor, né? Muitas vezes a gente coloca uma responsabilidade espiritual só sobre o pastor. E a gente parece que esquece da nossa responsabilidade espiritual como igreja. Todos nós temos uma responsabilidade espiritual. A partir do momento em que a gente se converte, a partir do momento em que a gente se torna parte do corpo de Cristo, todo mundo aqui tem um papel, todo mundo aqui tem dons, tem talentos que o Senhor mesmo concedeu para que sejam utilizados na sua obra. Todo mundo é importante. E todo mundo precisa agir como se de fato fosse parte do corpo de Cristo, porque senão a gente coloca essa responsabilidade para a liderança e parece que a gente vive numa igreja de liderança viva, mas só tem 4 líderes. Então a gente poderia dizer que essa igreja é uma igreja viva quando só 4 de 500 dessa igreja têm de fato um relacionamento com o Senhor, se preocupam em fazer a obra? Eu acho preocupante, né? Então realmente que, como você falou, isso é uma responsabilidade de cada um que entende que o Senhor, né, é o seu Salvador, que o Senhor é o cabeça da igreja e que todos nós somos, de forma semelhante, corpo. Um vai agir de uma forma,
Tem gente que tem um dom para o louvor, tem gente que tem um dom para recepção, tem gente que tem um dom para música. E cada um, né, no seu quadradinho onde Deus te colocou, vai ser ferramenta do Senhor para esse lugar. E eu acho isso muito legal, porque a gente toma para si uma responsabilidade. Não é assim, só o pastor. Não, eu que sou líder de célula, ou eu que sou parte de uma célula, eu que não lidero nada, eu que venho aos cultos, eu que fico na recepção. Eu tenho tanta responsabilidade espiritual sobre a minha vida e sobre a vida de outras pessoas que querem congregar aqui, como qualquer outro. E eu achei que isso seria importante. Eu terminei há pouco tempo de ler um livro sensacional chamado A Treliça e a Videira. O autor desse livro, ele diz que todo discípulo deve ser também um fazedor de discípulo. Isso vai muito de encontro ao que foi defendido, por exemplo, na Reforma Protestante por Martinho Lutero, uma doutrina conhecida como sacerdócio universal de todos os santos. Depois vocês deem uma pesquisada. A questão é, e abrindo um parênteses aqui, eu tenho um pouco de dificuldade com alguns termos que nós crentes usamos. Um desses termos é aquele famoso crente de banco, sabe? Crente de banco, quando falam assim, mas você vem para a igreja e vai ser crente de banco. Isso as pessoas falam para as pessoas que não são envolvidas em nenhum ministério específico, como, por exemplo, música, dança, ou o ministério da palavra. E aí as pessoas identificam essas outras que não são envolvidas em ministérios nominais da igreja como crentes de banco. Mas eu tenho uma dificuldade extrema com isso, porque para mim nenhum crente pode ser crente de banco, porque todos nós temos um ministério. Embora não seja um ministério ordenado, embora não seja um ministério formal, embora não seja um ministério público, temos um ministério, temos um dever e temos uma função enquanto cristãos, enquanto participantes da igreja. A Bíblia traz diversos versículos que nos dizem que nós devemos exortar uns aos outros, repreender uns aos outros, e aqui a Bíblia não fala para que o pastor repreenda, a Bíblia não fala para que o pastor exorte, a Bíblia não fala para que o pastor encoraje, a Bíblia fala para que você e eu, que somos crentes de banco, encorajemos, exortemos e repreendamos uns aos outros. Então todos nós, enquanto participantes de um corpo, de um membro, de um corpo e de uma família, temos esse dever, essa tarefa e essa missão. Mas ainda falando de conversão, porque nós entendemos que o discipulado vem logo após a conversão, nós tratamos a conversão como um encontro com Deus. E nós dissemos aqui que a conversão, ela não é e não pode ser só uma verdade aprendida e apreendida com a mente. Isto é, o cristianismo não é um conjunto ou um amontoado de doutrinas que simplesmente eu aceito frases ou verdades acerca de um Deus com quem eu não tive uma experiência. O cristianismo é, na verdade, uma daquelas verdades que nós devemos aprender com o coração. A Milena falou no começo sobre aquelas pessoas que professam a sua fé em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Eu li um livro, que inclusive está emprestado para um amigo meu, chamado Cristão Ateu. Ele está lendo também. E a proposta desse livro, a ideia que o autor traz é justamente essa. Crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. Ou seja, o autor vai tratar ali das pessoas que aprenderam verdades intelectuais ou com a mente acerca de Deus, mas que não tiveram seu coração transformado pelo aprendizado dessas verdades. E nós entendemos que a conversão, ela não é essa verdade que nós aprendemos com o intelecto, mas com o coração. E partindo desse pressuposto de que nós devemos entender a conversão, então, como uma experiência verdadeira com Deus, que muda a nossa vida, como nós podemos caminhar ou como nós podemos fazer para ter esse tipo de experiência ou esse tipo de encontro com Deus? Qual é, na verdade, o caminho para que haja esse encontro com Deus? Porque, já que não é uma coisa que a gente aprende com a mente, dizer para você que você precisa ter um encontro com Deus não é suficiente.
Você precisa ter esse encontro. Qual é o caminho para alguém que porventura busque e pense assim, poxa, eu preciso ter um encontro com Deus. O que eu preciso fazer para ter esse encontro? Um encontro com Deus. Como ter um encontro com Deus? Acho que a gente, diversas vezes, já está na presença de Deus. Como eu falei, onipotente, onisciente, onipresente. São características de Deus. Ele é isso tudo. Então, a gente o tempo todo já está na presença dele. E Deus se revela na natureza, Deus se revela nas pessoas que são bondosas com a gente, Deus se revela nas circunstâncias adversas, Deus se revela nas circunstâncias de bonança. Acho que o tempo todo a gente encontra Deus. Mas acho que o ponto principal da conversão é como você reconhecer que está encontrando com Deus. Por justamente isso, de Deus estar em tudo, entre aspas, muito entre aspas, a gente acaba ignorando. Porque é como um amigo que a gente já conhece há muito tempo. Sempre vê, sempre fala. Então, a hora que a gente passa meses sem se comunicar, sem trocar uma mensagem, a gente se reencontra e conversa como se fosse o primeiro dia que tivesse se conhecido. Como se fosse aquele o primeiro encontro, como se fosse a primeira vez. E um encontro genuíno com Deus, eu acredito que vem muito da convivência. Para alguém que já conhece, que já caminha na igreja, mas ou é alguém de banco, como o Thiago falou, ou é um cristão ateu que já conhece a verdade intelectual, mas não conhece a verdade no seu coração, é importante não assumir que você já encontrou Deus. E é importante, uma vez que você já tem encontrado Deus, não ter esse encontro como algo garantido. Encontrei Deus uma vez, já achei, está achado, Ele me achou, nos encontramos e é isso. Não. É uma busca contínua o encontro com Deus. Todos os dias eu quero encontrar com Deus. Eu tenho que ter essa vontade de encontrar com Deus. Não é porque eu já sei que Ele está aqui comigo, não é porque eu sei que amanhã Ele vai estar comigo e que ontem Ele esteve, que hoje eu não tenho que ter essa sede, essa fome de encontrá-lo. E a gente que nasce e cresce na igreja tem esse costume de verdade intelectual. Eu fui à EBD, eu vou nos cultos, eu leio um versículo e o outro, e foi. O encontro com Deus, principalmente para mim, os momentos em que eu mais encontrei com Deus foi os momentos que eu falei com Ele. Os momentos em que eu fechei meus olhos e os momentos que eu estava no meu canto. Não só em necessidade, mas em alegria de sentar e conversar. Eu costumo orar literalmente assim: Deus, aqui é Ami. Eu sei que você sabe que é Ami que está falando com você, porque você me conhece profundamente, mas eu gosto de anunciar que eu estou te encontrando, que eu estou aqui com você. Deus, aqui estou eu e eu quero conversar com você. Nem sempre minha oração começa com Senhor, nós estamos aqui. Não, eu gosto de falar, eu quero conversar com você. Porque ao mesmo tempo em que eu sinto que Ele é o meu Senhor e que eu devo a minha vida a Ele, que eu devo servi-lo, eu também entendo Ele como meu amigo. E que não dá para ficar um ano sem mandar mensagem, depois encontrar, igual acontece várias vezes com alguns amigos meus. Aquela ignorada, não dá para ignorar Deus no WhatsApp. Não dá. Mas é importante a gente tirar momentos nos quais em que a gente fale diretamente com Ele, em que a gente busque diretamente estar com Ele, para encontrá-lo. Eu acho isso. Eu vivo muito isso. Eu lembrei de uma frase do Tozer, em que ele diz o seguinte, lá no livro Em Busca de Deus: ter conhecido a Deus e ainda prosseguir em conhecê-lo ou buscar conhecê-lo ainda mais é o paradoxo do amor da alma. Então, nós não podemos cair nessa falácia de que já conhecemos a Deus. Então, eu já conhecia Deus. Eu não preciso mais buscar conhecê-lo. Pensa na infinitude. Então, isso é o que você pode conhecer de Deus. Quando você conseguir conhecer o que é infinito, você vai ter conhecido Deus. Então, pode ter certeza que tem muita coisa ainda para você conhecer de Deus, que você não conheceu, que eu não conheci, e que nós só conheceremos, de fato, na eternidade. E a eternidade não será suficiente para que conheçamos o verdadeiro Deus. Você falou em relação ao caminho, né? Como que a gente vai conhecer esse Deus, se não simplesmente com a mente, mas
que essas verdades também são aprendidas e apreendidas com o nosso coração. Eu acho que o caminho são as disciplinas espirituais. Né? Existem diversas disciplinas, a disciplina da oração, a disciplina do estudo, a disciplina da meditação, da solitude, da adoração. Diversas disciplinas espirituais são esse caminho, que fazem essa mediação. Né? As disciplinas em si não são o caminho. Né? Não é a oração que é a santa oração. Mas a oração ela é santa porque ela me traz uma presença santa, que é a presença do único Deus. Então eu entendo que se a gente quer aprender uma verdade com o nosso coração, a gente precisa de um pouco mais de dedicação do que quando a gente aprende essa verdade só com a mente. E eu vou te dar um exemplo disso. Quem aqui já ficou ansioso alguma vez? Levanta a mão. Em qualquer vez. Quem aqui já ouviu aquela passagem, não andeis ansiosos por coisa alguma? Quantos já ouviram essa passagem? Aquilo tirou a ansiedade de vocês? A gente entende, a gente sabe. A gente não precisa andar ansioso por coisa alguma. Porque se o Senhor que veste o lírio do campo, que hoje está aqui maravilhoso, e amanhã é lançado fora, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como aquele lírio, se esse Senhor que vestiu, né, teve o cuidado de vestir cada lírio do campo, cuida de mim, por que eu vou estar ansioso? Mas e por que a gente sabe disso e continua ansioso? A gente sabe isso, tudo com a nossa mente. Mas aprender com o nosso coração, no momento da nossa angústia, dizer, Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essas verdades a gente só aprende com o coração quando a gente experimenta elas. E a gente só experimenta essas verdades quando a gente se dedica. Quando a gente se dedica ao estudo da palavra, à oração, à vida de devoção a Cristo. E isso não é algo que eu posso dizer para você. Isso é algo que você tem que experimentar com o Senhor. Isso é uma questão de experiência. E se você fala assim, se você não pode me dizer como é que eu faço, então eu simplesmente não vou fazer, porque você diz que eu que tenho que saber, e como é que eu vou saber disso? Existe um caminho. E como eu falei, esses caminhos são as disciplinas espirituais que nos ajudam. E eu vou dar um exemplo assim, de algo que aconteceu comigo que se tornou a minha passagem favorita. Eu lembro de um dia que eu estava muito, muito, muito ansiosa. E eu não conseguia pensar em mais nada. Eu só conseguia ser dominada pelo meu pensamento mal. Eu só conseguia viver refém de uma ansiedade. E o Senhor, Ele trouxe para mim uma palavra assim, que mudou a minha vida. Deixa eu até me certificar aqui. Que está no texto de Romanos 4, versículo 18. Eu achava que todas as circunstâncias eram muito grandes e que eu nunca, nunca, nunca ia conseguir alcançar nada. E aí Deus me falou né, a partir da sua palavra dessa forma. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. E tornando-se assim pai de muitas nações, assim como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. E seguindo, versículo 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Eu poderia ler esse texto em qualquer outra situação, mas naquele dia, essa palavra foi um bálsamo para o meu coração. A partir daquele dia, eu nunca mais consegui ler Romanos 4 da mesma forma. Porque eu lembrava da forma como Deus cuidou de mim com essa palavra. Da forma como Deus me disse, filha, a circunstância ela é difícil, mas olha para Abraão. Você imagina um homem de 100 anos ser pai. E olha como a sua situação é tão pequenininha para mim. Eu estou lendo um livro que se chama Cura pela Palavra, do Marcelo Aguiar, e ele diz assim, quando nós olhamos para o nosso eu, a gente se sente muito impotente. Quando a gente olha para o nosso inimigo, parece que ele é muito grande. Mas quando a gente olha para o nosso Deus, todas as nossas ansiedades desaparecem. Isso é algo que eu não posso te dizer. Mas isso é algo que eu experimentei, porque o Senhor me revelou isso.
E por isso que eu falo que as disciplinas espirituais são disciplinas. A gente tem que se manter na leitura, na oração, na meditação, na solitude, naquele momento em que você está só você e Deus. São nesses momentos que Deus nos trata, que Deus fala conosco. E eu acho que esse é o caminho para que a gente tenha esse verdadeiro relacionamento com o Senhor. Eu acho que vocês repararam que tanto o Tiago quanto a Milena estão citando muitos livros extra-bíblicos. E isso é muito importante no estudo da palavra. Não só estudar a nossa Bíblia, a nossa conduta de vida e de fé, mas ler outras coisas, procurar outras formas de compreender aquilo que a gente está lendo. E é muito importante isso, porque nos revela Deus também. Não só a nossa convivência, que ajuda muito, e nossa, não convivência somente, como eu disse, mas ler a Bíblia e ler outros livros que te auxiliem a entender aquilo pelo qual você está lendo é muito importante. Não só livros cristãos, mas ler um livro de história para entender o contexto daquela situação. Ler um livro de filosofia para entender algum momento filosófico que surgiu e está sendo criticado ou discutido na Bíblia. Ler um livro de sociologia para entender aquela sociedade, antropologia para entender aquele povo. Porque em todos esses detalhes e outros conhecimentos que muitas das vezes a igreja ignora, se revelam Deus. Ele não fez nada da matemática, que parece ser a coisa mais absurda, ao português que a gente está falando. Nada é por acaso. Então, é muito importante a leitura de outras coisas, outros materiais. Eu falo leitura porque eu sou fã de livros, mas atualmente a gente tem podcast, a gente tem canais no YouTube, a gente tem outras formas de encontrar esse conhecimento que também nos ajuda a revelar e entender quem é Deus. De fato, tem muita coisa boa para a gente ler, estudar e aprender, além da Bíblia. E falando na Bíblia, o texto sempre esteve lá. A gente só precisava aprender com o coração. Sempre teve. A gente já leu Mateus 6 dezenas de vezes. A gente já ouviu dezenas de pregações sobre Mateus 6. A gente já ouviu evangelismo, estudo, tudo sobre Mateus 6. E a gente continua ansioso. Por quê? Porque a gente não aprendeu com o coração. Sempre teve lá. A gente não tinha aprendido com o coração ainda. Agora, a gente já falou muito. Eu quero ouvir de vocês. Eu já recebi uma pergunta aqui. Uma pergunta abençoadora. Polêmica. Para ver se a gente é batista mesmo. E a pergunta é a seguinte. É possível se converter, ser salvo e depois se desconverter, isto é, e perder a salvação? Eu acredito que não. Eu acredito que a conversão ela é um momento, como eu falei no início, né, tão impactante. É como se você descobrisse a coisa mais maravilhosa do mundo. Você não consegue viver da mesma forma depois que você recebe tal revelação. E se você em algum momento tornou essa revelação algo não tão importante, eu não sei se essa revelação foi entendida com o coração. Ou talvez entendida de forma completa. E também batistão, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu entendo que, na verdade, o que essa pessoa pode estar querendo encontrar como uma resposta é... Também acredito muito no que você falou, Milena, mas há momentos em que a nossa fé se esfria. E aí são nesses momentos em que a gente pode achar que se desconverteu, que não é mais salvo. E é por isso que é importante você ter um relacionamento com Deus. Porque, sim, vão existir momentos pelos quais a nossa fé vai se esfriar e que a gente vai não estar mais tão próximo assim. E é por isso que é importante, mesmo nos momentos pelos quais a gente não quer conversar com Deus, a gente ser sincero e falar, Deus, olha, sei que hoje eu tinha que falar com você, mas eu não estou muito afim, não. Você viu tudo que eu passei hoje, e é isso. Ele não vai ficar chateado, porque ele conhece o seu coração, ele já sabe que você não quer. Então, a gente às vezes fica com medo de decepcionar Deus, e não é para não ter esse medo, até porque a gente tem que obedecer ao nosso Pai. Mas
é pra gente também não ficar com medo dos momentos pelos quais a gente vai ficar ansioso. Não é pra gente ter medo dos momentos pelos quais a gente vai falar assim, Deus, me ajuda, ou que a gente não vai ter coragem de dizer Deus me ajuda, que são justamente momentos pelos quais a nossa fé se esfria. E é importante a gente também ser sincero, não só com Deus, porque Ele já nos conhece, mas conosco, para que a gente também entenda isso. Não diria que é um processo natural, mas é um processo que a gente vê com muita frequência, esse esfriamento de fé. E é justamente uma das coisas que a gente tem que lutar muito contra. A nossa fé e o nosso amor por Deus não podem se esfriar. Que até uma recomendação que teve no IBC Jovem, o Markson que falou dessa recomendação, um livro do Paul Washer chamado O Evangelho de Deus e o Evangelho dos Homens, ele diz que o nosso arrependimento de hoje é a confirmação, é a marca de que um dia nós nos arrependemos, né? Então eu acredito que a minha conversão, né, é a marca de um dia que uma vez eu fui convertido. Então se hoje eu ajo como se eu não conhecesse, se eu me desconvertia, porque lá atrás eu nunca de fato me converti, me rendi completamente a essa verdade. Eu acho que a resposta definitiva para essa pergunta, ela reside numa palavrinha bem pequena chamada graça. É uma lógica, na minha opinião, bem simples. A pergunta que a gente deve se fazer para chegar à resposta dessa outra pergunta é: de quem depende a minha salvação? Porque se a minha salvação depende de mim, eu posso ganhar, assim como eu posso perder. Agora, se a minha salvação depende de Deus, eu não posso perder nunca. Se é Deus que sustenta a minha salvação, e se a minha salvação depende dele, nunca, jamais eu vou perdê-la. Então, como eu chego à salvação? É por mim? É pela minha obra? É pelo que eu faço ou deixo de fazer? Então sim, se hoje eu estou bem e amanhã eu estou mal, logicamente eu vou do céu ao inferno literalmente. Agora, se a minha salvação é me dada como um presente, é me dada como um dom, como a Bíblia retrata, e é me dada de graça, eu não posso perder aquilo que eu não conquistei. Eu ganhei. E aquele que me deu é que sustenta essa salvação. E tem um texto que fala, né, que o coração do homem é enganoso. Então, como o Tiago falou, se dependesse da gente, do engano do nosso coração, a gente ia do céu para o inferno em questão de segundos. Você fez essa cara, gente, é o Tiago que vai responder. Tá? Essa aqui é boa, eu gostei. Sou cristão, sempre fui da igreja, mas nunca levei ninguém para a igreja. Como faço para converter alguém? A conversão é uma ação do Espírito Santo. Começa por aí. Não sou eu que consigo converter alguém. Mas eu acho que o nosso testemunho ele fala muito sobre quem a gente é e muito sobre o nosso relacionamento com Deus. Já tive experiências muito legais assim de alguém falar alguma coisa e perguntar, ué, mas você é cristã? E eu nem falar nada. E alguém perceber assim por alguma atitude. Tem gente que polemiza, né, no sentido de que eu não tenho que parecer cristão, eu tenho que ser cristão. Mas nem era essa polêmica que eu ia falar, ia ser outra. Mas o cristão, ele é cristão em todo lugar. Eu acho que a gente tem um grande problema de dividir, é o problema do secularismo, que o nosso pastor também gosta muito de falar. Que é, não, essa aqui é minha vida na igreja, essa aqui é minha vida secular. Não há essa divisão na vida do crente, né? Toda a nossa vida, o ser humano é um ser holístico. A nossa vida é uma só. Então não há essa divisão entre secular e sagrado. A partir do momento em que eu conheço uma graça revelada, tudo para mim que foi revelado por essa graça é sagrado. Seja a forma como eu lido com o meio ambiente, seja a forma como eu lido no meu trabalho, seja a forma como eu lido com as minhas amizades, seja a forma como eu lido com o meu relacionamento, seja a forma como eu lido dentro da minha casa. Isso não quer dizer uma caminhada de só acerto, de só vitória, né? Às vezes a gente também tem derrota, às vezes a gente também erra, mas essa questão do arrependimento deve estar muito presente. Então, eu espero ter respondido essa pergunta. Vai de encontro muito com uma coisa que a gente ouve muito também do pastor Natan, que eu acho que não foi ele que disse, mas a gente escuta muito dele, né? Que nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. São as nossas atitudes, as nossas ações que revelam também Deus às outras pessoas. Eu lembro muito de uma vez que eu estudei num colégio técnico muito grande, muitas realidades, né? E aí eu tive pela primeira vez contato com uma pessoa declaradamente agnóstica,
que ela não necessariamente diz crer de Deus, mas ela não acredita no mesmo Deus que eu. Ela acredita que um poder maior existe, qual é, para ela tanto faz. E essa pessoa não gostava que ninguém falasse, Deus te abençoe, vou orar por você, coisas desse tipo, mas eu era a única pessoa pelo qual esse meu amigo deixava. Porque ele falava, eu vejo que em você é genuíno, que você de verdade quer dizer aquilo que você está dizendo. E isso é muito importante, porque apesar dele já saber que eu já era cristã, que eu já era evangélica, minha vida, minha conduta revelava isso também para ele. Não era só a minha boca. Não era só eu falar, não, porque eu vou amanhã na igreja, não, porque eu vou na célula, não, porque eu vou fazer isso, não, porque eu vou fazer aquilo. A minha conduta revelava isso. Minha conduta dizia. E é isso que a gente tem que ter em mente também. As nossas atitudes, por mais pequenas que sejam, elas impactam. As atitudes do secreto e as atitudes do público. Não adianta a gente fazer no secreto achando que não tem valor. Não, tem valor. Muito valor. Inclusive, eu acredito que muitas vezes significa muito mais. Porque no público a gente às vezes faz para alimentar o nosso ego, para alimentar a nossa vontade de aparecer, achando que, bom, fui vista, tá ótimo. Não, a gente tem que fazer no secreto também. E significa muito mais até, eu acho. E eu acho também, desculpa te cortar antes de você começar, que às vezes também falta essa intencionalidade. Né? Às vezes você vive de forma correta, mas talvez uma conversa mais intencional nesse sentido, ou aproveitar as oportunidades. Gente, eu lembro, foi um negócio muito engraçado que aconteceu comigo. Estava voltando do curso um dia, e eu sentei assim na frente do ônibus, e eu comecei a falar com o motorista. Gente, sério, só faltou aquele você aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Foi muito engraçado, porque as oportunidades, elas surgem. E eu acho que até um dia que eu falei aqui na igreja, sobre como muitas vezes a gente trata o evangelho como algo da nossa rotina, e a gente tira o brilho do evangelho, a gente tira o poder do evangelho com a nossa mecanização dele, sabe? Todo dia a gente lida com pessoas, por mais que você trabalhe com computador, com qualquer coisa, às vezes você pega um transporte público, ou no carro, a forma como você dirige, né? Quando você fecha alguém e aí já vem aquele xingamento natural, isso também revela algo sobre nós, né? Então eu acho que é isso, as oportunidades existem sempre. A gente que muitas vezes não sabe aproveitar com intencionalidade essas oportunidades. Eu acho que você pode ficar tranquilo ou tranquila, porque nenhum homem nunca converteu ninguém. Como a Milena disse no começo, a conversão é uma ação de Deus, ou uma intervenção direta de Deus na vida do ser humano. E quando Jesus fala para os seus discípulos lá em João, ele diz o seguinte, eu vou enviar o Espírito Santo, e ele vai convencer o mundo, o Espírito Santo, vai convencer o mundo da justiça e do juízo. Então, nós podemos ficar tranquilos, nós não convertemos ninguém. Isso não nos exime da nossa responsabilidade de pregar o evangelho. Eu gosto muito de uma frase que diz que a nossa função é levar Deus aos homens. A função de Cristo é levar os homens a Deus. Então nós devemos pregar o evangelho. Nós devemos anunciar as boas novas. Mas não se engane, a sua dialética, a sua retórica, o seu discurso, a sua fluência nunca foi e nunca será capaz de converter nenhuma pessoa. Não importa o quão bem você expõe uma ideia, não importa o quão fervoroso você seja, você nunca vai conseguir converter ninguém, eu nunca vou conseguir converter ninguém. Nós simplesmente levamos a mensagem de Deus aos homens, mas quem leva os homens a Deus não somos nós. Tem uma coisa que eu acho muito legal também, voltando à parábola da semeadura, que o nosso papel é semear. Não somos nós que olhamos para um terreno e falamos assim, esse terreno aqui não é muito bom, não. A gente não vai jogar aqui, porque pode ser que aqui tenha uma pedrinha aí e impeça que a semente, né? Sei lá, germine. Não, esse terreno aqui é bom. Esse terreno aqui, se eu jogar, vai brotar. Vai dar uma árvore assim maravilhosa. Né? O nosso papel é simplesmente jogar a semente. O Senhor é quem
prepara, né, o solo. O Senhor é quem conhece os diferentes tipos de solo. Não sou eu, não é você. Então, como o Tiago falou, é uma palavra realmente de tranquilização. A partir do momento em que você conhece o Senhor e deseja caminhar mais com Ele, certas coisas você vai tendo mais sensibilidade, certas situações de enxergar a oportunidade que Deus nos dá. Que Deus sempre nos dá a oportunidade, mas nós muitas vezes somos insensíveis a esse chamado, a essa situação. E esse relacionamento, por isso tão importante o discipulado, né? A gente está sempre trazendo o Senhor para a nossa rotina, para o nosso cotidiano, né? E auxiliam a gente a perceber melhor essas oportunidades. Show. Tem mais algumas perguntas aqui. Já temos mais 1, 2, 3, 4 perguntas. E talvez cheguem mais. Então vamos responder um pouco mais objetivamente agora. Vocês e eu, tá? Não é? Então, só para vocês ficarem atentas. A próxima pergunta é a seguinte: como saber se sou convertido? Primeiro que, comigo, na minha experiência, eu senti uma paz enorme no coração. É como se um peso que eu estivesse carregando e eu não soubesse fosse tirado das minhas costas. E a gente só realmente sabe que foi convertido quando você passa a enxergar as coisas sob a ótica divina. No caso, não só, a gente já consegue fazer isso naturalmente, mas é mecânico, mas quando você enxerga isso não só com a sua mente, mas com o seu coração. E não é qualquer ótica divina, é a ótica divina de Deus, é de Jesus. A gente passa a enxergar as coisas como Ele enxerga. Não profundamente, porque a gente nunca será Ele, nunca alcançaremos a glória de Deus, mas a gente passa a observar as coisas, a viver, a estar de um modo pelo qual nos qualifica a ver as coisas com aquela ótica divina, com aquela lente do Espírito Santo. A gente passa a reconhecer que tudo isso nos cerca, que tudo isso nos envolve. E é importante e é sutil. A gente às vezes não percebe, porque assim, é difícil explicar, porque para mim foi muito natural. Eu já cresci na igreja, então me converti, eu já tinha noção de tudo aquilo pelo qual me cercava. Mas para quem não, você sente a diferença, você sente uma diferença imediata. Você sente, peraí, alguma coisa mudou, eu não posso ser mais quem eu era, não sou mais quem eu era, e as pessoas ao seu redor vão perceber também que você está diferente, que você, de algum modo, não é mais aquela pessoa pela qual você era antes. Acho que resumindo em uma sentença, a resposta para essa pergunta, como saber se sou convertido, é se a sua vida mudou. Só que isso pode ficar um pouco vago. Minha vida mudou. Mudou para quê? Mudou como? Mudou meu sentimento? Mudou minha mente? Mudou o quê? E aí eu acho que você deve se fazer uma outra pergunta, porque isso é interessante. Tem perguntas que, para acharmos a resposta, precisamos fazer outras perguntas. E eu acho que a pergunta fundamental que deve ser respondida é: por que eu faço o que faço? A partir do momento em que eu me converto, as minhas obras devem dizer ou devem gritar para o mundo que eu me converti. O apóstolo João, lá no livro de 1 de João, na carta dele, ele vai dizer: assim nós sabemos que nós somos de Cristo, se nós guardamos os seus mandamentos. A questão é que tem muita gente que é moralmente boa, entre muitas aspas, né? Se é que há alguém moralmente bom em termos absolutos, tem muita gente que é moralmente boa e não se diz cristã. Então, acho que a grande pergunta não é o que eu faço, mas por que eu faço o que faço. Eu busco a glória de Deus através das minhas obras? E aí entramos mais uma vez na nossa visão. Ser uma juventude discípulos de Cristo que glorificam a Deus através de suas obras. Ou seja, não é que nós fazemos boas obras, porque eu posso fazer boas obras para me gloriar. Eu posso fazer boas obras para dizer e para mostrar para as pessoas como faziam os fariseus: olha só, eu jejuo tantas vezes, eu oro tantas vezes, eu dou o dízimo do endo, da cominho, da hortelã, da hortaliça. E olha só, como eu faço boas obras. Isso quer dizer que eles eram convertidos só porque faziam boas obras? Não. A pergunta então é: por que fazem boas obras? Então, se eu busco a glória de Deus, ok, eu me converti e estou no caminho certo. Se
eu pratico boas obras, mas não para a glória de Deus, eu não me converti. Ou tenho que repensar seriamente a minha conversão. E se eu não pratico boas obras, a gente não tem nem que conversar. Eu não me converti, não. Vai lá. Não, pode seguir para a próxima que eu respondo para a gente não perder muito tempo. Qual a importância do discipulado na vida do recém-convertido? Pode começar agora, vai lá. Gente, que bom, porque já é um tema que eu amo, discipulado. E eu acho que qual a importância do discipulado? Na vida do recém-convertido. Bom, primeiro, é muito importante um recém-convertido entrar nesse processo de discipulado, porque a conversão a gente recebe essa notícia, mas no discipulado a gente aprende a lidar com ela, aprende a aplicar essa nossa rotina na nossa vida. Porque eu gosto que é a palavra e o café. É aquele momento em que a gente senta, em que a gente conversa, em que a gente troca as nossas dores, em que a gente fala, poxa, que você acha que Deus... Como é que você acha que Deus trabalha comigo nessa situação? Poxa, eu acho que você precisa perseverar em oração. Poxa, eu não sei, mas eu acho que eu posso orar junto com você. Eu não sei, mas quando você precisar de alguém, eu tô aqui. Eu sei, vai lá, abre em tal, olha essa situação, olha o que Deus fez na vida de fulano, olha o que Deus fez na vida de ciclano. E olha como essa situação é tão pequena, né? Nesse sentido, é muito importante, porque a gente aprende muito vivendo. Tem uma grande amiga minha que eu aprendi muito vendo ela viver. Ela trazia, assim, uma alegria, Quando ela fazia alguma coisa por alguém, não era nada assim forçado, nem nada para mostrar que era ela quem estava fazendo, mas o jeito que ela vivia me impactou de uma forma tão grande que eu queria saber por que ela vivia daquele jeito também. E isso fez total diferença na minha vida, porque ela me incentivava, ela me inspirava. Não porque ela era a estrela da vida dela, mas você via Jesus brilhando de uma forma tão grande que eu falei, gente, eu quero que Jesus brilhe assim na minha vida também. E é muito importante a gente estar com alguém que seja de referência também. A gente não pode pegar qualquer pessoa, né, no sentido, você já está há 10 anos na igreja, então me discipula, mas vê em alguém alguma coisa diferente, alguma coisa, uma intimidade, um relacionamento com o Senhor que eu também quero seguir. Né? Como é que você reagiu nessa situação da sua vida? A gente aprende muito com o testemunho do outro, a gente aprende muito vendo o outro viver. E eu acho que isso é muito importante porque a gente aprende a aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Eu lembrei de uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa disse assim, mais ou menos, mas às vezes eu me sinto um pouco desmotivada porque eu vejo outras pessoas que são da mesma comunidade que eu e às vezes tão um tanto mais avançadas que eu no evangelho. E aí eu lembro que eu falei assim para ela, cara, mas isso é bom, se espelhe nessas pessoas, sabe? Então, é muito bom, e principalmente se você achar esse tipo de pessoa na sua comunidade de fé, você olhar para irmãos em Cristo e ver neles um espelho e falar, cara, eu quero ser igual o pastor Natan fala, quando eu crescer eu quero ser igual você. E lembrar que não é uma competição, não é quem chegou na largada primeiro. Não é porque eu conheço mais ou você conhece menos, não é algo para se vangloriar. Tipo, eu conheço mais Deus do que você. Não é uma competição. Então, se a gente vê um irmão que está começando, a gente chega nele, dá a mão e fala, vai, vamos caminhar junto. E se você está vendo alguém que você consegue enxergar um diferencial de relacionamento, de convivência, não só na sua comunidade, mas principalmente com Deus, tenha essa vontade de chegar nessa pessoa e falar, poxa, me ajuda, eu quero conhecer, eu quero andar mais, senta comigo, vamos conversar. É importante, não é uma competição, não é sobre quem conhece mais a Deus, não é sobre quem glorifica mais a Deus. É sobre esses pequenos momentos pelos quais a gente compartilha Deus entre nós. E isso que é importante. Não sei se vocês notaram, mas além de livros, foram citadas aqui, muitas vezes, experiências e muitas vezes o pastor Natan. Então, isso é bom para a gente perceber a importância da dimensão do ensino no discipulado. Porque o pastor Natan tem ensinado muito para nós.
Não só na vida, mas também através das mensagens do púlpito. Então é muito importante a gente entender isso. E muitas experiências que nós vivemos, a Milena contou histórias, a Amy contou histórias, eu contei histórias, muitas experiências nos auxiliam até no momento de comunicar o evangelho. É lógico que, como eu sempre digo, nós não podemos fazer teologia pautados em experiência. A experiência não está acima da Bíblia. Então, se você teve uma experiência e a Bíblia diz que é outra coisa, não importa a sua experiência. A Bíblia está certa e você está errado. A questão é, muitas vezes a nossa experiência está de acordo com a Bíblia e ela é válida pra caramba. Então, é muito importante, porque todas essas experiências vieram de relacionamentos, vieram de discipulado, vieram de encontros, de conversas. Isso só reforça essa nossa ideia. Agora eu quero responder primeiro aqui de modo bem sucinto essa, porque eu gostei muito. A gente está recebendo muitas perguntas boas. Eu estou gostando. Tenho uma vida moralmente correta. Por que preciso me converter? Isso é excelente. Isso é excelente. Isso é excelente. Primeiro, há uma diferença absurda, há um abismo entre uma pessoa moralmente correta e um cristão. Há um abismo entre uma pessoa moralmente correta e um cristão. O cristão é moralmente correto, mas não é cristão por ser moralmente correto. Aí está uma grande diferença. Por que as pessoas precisam de conversão? Primeiro ponto, primeira coisa, já aqui, vamos estabelecer o primeiro pressuposto, porque essa pergunta é boa. E é uma dúvida verdadeira de muita gente. E assim, talvez isso não seja expresso em forma de dúvida, mas isso é articulado em forma de discurso na maioria das pessoas que eu conheço. Então, assim, muita gente fala assim, mas eu não mato, não roubo, não uso drogas, eu não furto, eu não faço isso, não faço aquilo. Tá tudo certo com a minha vida. E isso, eu acredito, eu ouço muito isso, muito. Então, assim, por que eu preciso me converter se eu não faço nada disso de errado? Vamos estabelecer o primeiro pressuposto. Ninguém é moralmente bom. Ponto. Ponto. Ninguém é 100% bom. Ninguém é bom moralmente 100%. Você já vacilou pelo menos uma vez. Pode ter certeza. E eu estou sendo generoso porque não foi uma, foi muito mais. O problema da conversão é que, na verdade, ele não remete só a uma atitude moral. A conversão ela é necessária porque o ser humano, ele é pecador. E o pecado não é só uma transgressão moral. O pecado é uma questão de diferença de ser. Não é assim que eu roubo e Deus não rouba. Eu minto e Deus não mente. Essa é uma distância moral entre mim e Deus. O pecado é uma distância de ser entre mim e Deus. Ou antes, uma distância de relacionamento. Eu não sou aquilo que eu deveria ser ou aquilo que eu fui criado para ser. O pecado tirou ou afastou ou embaçou, de certa forma, a imagem e semelhança de Deus em mim. De modo que agora eu estou sujeito a todo tipo de imoralidade, doença, inclusive até a morte. Então, é por isso que é necessária a conversão. Não simplesmente para converter padrões morais, mas para me tirar da minha condição de pecador, resgatar a imagem e semelhança de Deus para mim e para me devolver ao propósito que Deus estabeleceu para mim desde antes da fundação do mundo. Então, o nosso problema não é um problema moral. O nosso problema é um problema de ser. Eu sou pecador e por isso preciso me converter. Acabou? Tá. Eu só queria complementar com um texto que está em Romanos 3, a partir do versículo 9 até o versículo 20, né? Confirmando só o que o Tiago já falou. Que está assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o que diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei,
pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do nosso pecado. Só isso. Interessante vou pontuar bem rápido. Interessante essa constatação de Paulo, é que justamente a lei não vem para nos justificar. Então, aquilo que é estabelecido como bom para nós através da lei, não é para que nós cumpramos e sejamos justificados por ela, mas é justamente para mostrar que a gente não consegue cumprir e nos levar ao arrependimento e à reconciliação com Deus. Portanto, a lei não serve para justificar o homem, mas para mostrar para o homem que ele não é moralmente bom, que ele está longe de Deus e que ele precisa urgentemente se converter. Próxima pergunta? Próxima pergunta. A frase pregue em todo tempo. Vamos lá. Temos aqui mais 1, 2, 3 perguntas. Quem quiser fazer, faça. Vou ler essas 3 e mais 2 depois, se houver. Tá bom? Mais essas 3 perguntas que já temos e mais 2 para a gente não extrapolar o horário. A frase pregue em todo tempo e, se necessário, use palavras. É correta? Pode começar, Amy, você que não falou na última. É correto. Mas é aquele negócio. Nem sempre as palavras que a gente vai usar para pregar o evangelho são as palavras da Bíblia. Por quê? Muito tênue o que eu falei, né? Mas é isso. Por quê? Porque as nossas ações são o que revelam. São os nossos bons frutos são o que revelam a verdade do nosso cotidiano. Vão haver momentos em que a gente vai usar explicitamente um versículo, que foi o que eu quis dizer com aquela frase, tá? A gente tem que usar a Bíblia, tá? Mas nem sempre a gente vai usar explicitamente a referência. Vai em Romanos, vai ali. A gente vai usar isso durante muitas vezes, mas há momentos em que, por a gente já ter esse conhecimento, a gente vai conseguir, entre aspas, mastigar um pouquinho aquilo dali, para passar para alguém aquela mensagem de uma forma que ela consiga compreender. Porque nem sempre a pessoa vai acompanhar a linguagem da Bíblia. É por isso que existem várias traduções, para facilitar o nosso entendimento da palavra de Deus. E é por isso que pregue sempre, se necessário, com palavras. Porque o nosso exemplo é a primeira coisa que vai levar, são as nossas atitudes. E aí, quando a gente abre a boca, muitas das vezes a gente vai usar referência bíblica. Mas nem sempre ela é a primeira que vai chegar na pessoa. E é por isso que é muito importante a gente saber. Sim, a gente vai usar a Bíblia, foi o que eu quis dizer, mas nem sempre são aquelas palavras bíblicas exatas, aquele versículo, aquilo dali que vai tocar e impactar a vida daquela pessoa. Às vezes a forma como a gente fala aquilo dali muda completamente o entendimento sobre a palavra e tem, não um impacto maior, mas consegue atingir melhor o alvo. Eu acho essa frase muito perigosa. Porque, ao passo que ela tem esse viés que a Amy falou, né? A gente não usar, de fato, a referência do texto, muitas vezes a gente usa isso como desculpa para que a gente não abra as nossas bocas e não fale da verdade que nos convenceu um dia. Então, eu acho que sim e não. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa frase. Eu tô rindo porque eu sou partidário da posição da Milena. Eu acho que tem algumas frases muito perigosas. E é sim e não também para mim. Então, assim... tudo depende da forma como você vai interpretar essa frase. Se você vai interpretar essa frase como uma desculpa para não pregar o evangelho, então, de fato, essa frase não está certa. Se você vai interpretar essa frase como um incentivo à prática de boas obras antes mesmo de pregar o evangelho, então sim, essa frase está certa. Acho que as nossas obras ou a nossa vida aponta para alguém maior. E a partir do momento em que as pessoas enxergam esse alguém maior, não tem jeito. A gente vai ter que falar. A gente vai ter a oportunidade, a gente vai ter o momento, a abertura para falar. E como a Amy falou, não necessariamente você vai pegar a Bíblia e abrir e ler o texto com ele. Ou não necessariamente você vai explicar para ele o plano da salvação, porque a gente é batista e tudo mais. Paulo, quando chegou para pregar para os atenienses, chegou citando os poetas dos caras. Olha só, porque os poetas de vocês dizem assim: porque nele nós vivemos, nos movemos, existimos, e como dizem os seus poetas, também dele somos geração. Aí, antes disso, Paulo tinha olhado assim várias estátuas de deuses, vários monumentos. Ele falou: olha só,
eu tenho visto aqui muitos deuses, e tem um monumento aqui para o Deus desconhecido. É desse Deus aqui que eu vim falar com vocês, aquele Deus que vocês não conhecem. Não abriu Bíblia, não falou de lei, não falou de nada, mas pregou o Evangelho. Então, é sim e não. Vamos lá. Mateus 7:21 cita o caso de muitos que realizam coisas e operam sinais que aparentemente são realizações e feitos de um salvo, entre aspas, ou quem também, entre aspas, conhece a Deus, mas na verdade não são. Foi aquele texto que a gente citou logo no começo. Sendo assim, qual a melhor maneira de não sermos enganados pelo nosso coração se de fato somos salvos ou não? Digo pelo sentido que muitos pensam que o que fazem ou vivem é garantia da salvação. Só pontuar. Já estou falando aqui, eu vou pontuar. Acho que o primeiro passo é não se garantir. A gente precisa ter certeza da nossa salvação. E nós temos, porque, como eu disse, não depende de nós. E a gente precisa ter certeza disso. Mas nós não devemos viver de um modo displicente com relação a essa nossa salvação, no sentido de que eu já sou salvo, então eu posso viver do jeito que eu quiser. O nome disso que a gente vem tratando aqui há algum tempo, a gente chama de graça barata. Então, eu não posso usar o pretexto de que eu sou salvo para viver do jeito que eu quiser. Ah, eu já estou garantido. Não, não é assim que a gente entende, e quem entende dessa forma entendeu errado e talvez, muito provavelmente, não seja convertido. Então, o primeiro passo é não se ver garantido. Acho que vou deixar vocês falarem o resto. Eu acho que é conhecendo as Escrituras, porque você só sabe o que é errado quando você sabe o que está certo. Então, você conhece a Deus, principalmente pela revelação do próprio através da palavra. Então, se você não sabe quem é Deus, é muito fácil você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Então, eu entendo dessa forma, que a partir do momento em que você se dedica a conhecer a Deus e a prosseguir em conhecer e a saber quem Ele é, e a entender dos seus atributos, e a entender da forma como Ele agir, entender a sua sensibilidade, aí você começa a entender quem Ele é. Então, você consegue ter muito discernimento para saber quem Ele não é. Inclusive, é sobre isso que falaremos no nosso próximo culto. Já fica aqui o convite. Daqui a 15 dias, agora não lembro de cabeça a data, 26, acho que é 26, no sábado. A gente vai divulgar, mas a gente vai falar sobre isso aí. Conhecer a Deus. Quem é Deus? A gente fala um monte de coisa de Deus. Deus, mas quem é Deus? Vai lá. Tem uma coisa que o Thiago mencionou, né? Quando fizeram alguma pergunta alguns momentos antes, que foi: para que eu faço aquilo? Para a glória de Deus. E tem na Bíblia, né, uma coisa que eu gosto muito de lembrar, que é Romanos 11:36. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, aquele momento que você estiver fazendo alguma coisa, se questione: eu estou fazendo isso por mim, para o meu ego, para a minha vontade, para a minha glória, ou eu estou fazendo isso para glorificar a Deus? Acho que esse é o principal. Última pergunta, pelo menos até agora. Mesmo se desviarmos do caminho, nós temos a chance de reconciliarmos com Deus? Sempre. Sim. Com certeza. Todo momento é um momento ideal para a gente se converter. Todo momento. A Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos. A Bíblia diz que Deus é paciente e não levou em conta o tempo da nossa ignorância. E, assim como diversos outros textos, Deus e a graça de Deus estão disponíveis para nós a todo o momento. Todo momento é um momento ideal. Nunca pense, como a Milena falou no começo também, não há um limite de idade ou nada parecido. Você pode se converter com 5 anos, ou com 50, ou com 100. Todo momento é um momento ideal para conhecer a Deus. E só um adendo, uma experiência, né, que eu tive lá na célula que eu frequento, a nossa célula. Que foi uma experiência, assim, muito linda para mim, que foi da dona Zezé. Ela, assim, é uma das mulheres que eu tenho com grande carinho. A Zezé fez 70 anos e ela diz que tem pouco tempo que ela conheceu a Jesus. E, assim, eu vi poucas pessoas servindo, eu vejo poucas pessoas servindo como a Zezé serve. A Zezé é um exemplo para mim de que não existe. Você pode ter 60 anos, você pode ter 70 anos. A gente tem aquela mentalidade, né? Não, mas
Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gente, quando você conhece de verdade Jesus, você não quer nada do que você era antes. Você quer tudo novo, tudo diferente. E a Zezé, para mim, ela me traz isso. Ela hoje serve aos 70 e serve com alegria, e serve com amor, e serve com zelo. E quando chegou uma visitante na nossa célula, eu falei, eu quero que você caminhe com ela. Porque eu vejo nela um carinho, um amor pelo evangelho que aquela pessoa que estava visitando nossa célula precisava. E pela graça e misericórdia de Deus, foi uma das parcerias mais bonitas que eu já vi. E eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Fale agora, o cálice para sempre. Vai ser claro para sempre não, tá? Pode perguntar depois, procurar a gente, procurar outras pessoas, discipulado, tá, galera? Qualquer dúvida posterior pode chegar. Vão me cancelar depois de novo. Cancelado, normal. Gente. Essa juventude gosta de me cancelar. É oficial. Mais uma vez. Tem mais alguma? Mais alguma? Foram todas? Beleza, então. Gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Foi muito bom poder compartilhar esses momentos com vocês, saber as dúvidas de vocês e poder, de certa forma, ajudá-los também a esclarecer algumas coisas e aprofundar aquilo que a gente já tratou no nosso primeiro culto. Reforçando a ideia, no dia 26 teremos o nosso próximo culto, 15 dias após, novamente esse encontro aqui para falar acerca do próximo do tema do outro culto. E o próximo culto, como eu disse, a gente vai falar sobre a pessoa de Deus e é bem mais espinhoso o assunto. Então, conversão ainda é bem light, bem tranquilo. Mas quando a gente fala de Deus, a gente está falando de alguém que está meio acima da gente. Então, não é igual a galera fala por aí, alguns pregadores, que você é tão importante quanto Jesus, ou você, enfim, fecha parêntese, né? Deixa abaixo. Então, não percam, continuem caminhando com a gente, continuem andando com a gente espera que vocês andem com a gente não só nos nossos eventos, mas também no dia a dia. A gente já começou a caminhar um pouco mais de perto com algumas pessoas, e se a gente não começou a caminhar com você, pode ter certeza que a gente vai colocar alguém para caminhar. A gente não quer deixar ninguém sozinho. E é isso. Esse foi o nosso primeiro IBC Jovem Convida. Quero agradecer aqui a participação especial da Milena, da Ami, da galera que trabalhou com a gente lá na projeção, o Márcio, da Ana Júlia aqui no som, do Diego na câmera, da Lídia na recepção, Gabi e Áquila na música. Muito obrigado a todos que participaram. Muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes. E que Deus nos abençoe. Amém.